Porque o Hamilton já vai ser punido antes mesmo do GP da Itália começar. Sim, logo depois do GP da Holanda e de ter abandonado por lá, o Hamilton tomou 5 lugares no grid como punição. Além disso, será que o Rajah está correndo o risco de ser promovido na Red Bull? O que aconteceu com o Antonelli nas últimas horas, logo depois de ter encontrado o Leclerc naquela curva? E também, por que não, o que a gente pode falar do Leclerc esperando ser resgatado lá em Zandvoort e acabou farmando um pouquinho de aura mais ego? Porque é assim que os jovens falam, né? Toda vez que uma pessoa está parada, esperando para ser fotografada, ela está farmando aura e ego, aparentemente. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal F. Hoje eu vou comentar com vocês todos esses tópicos neste vídeo, como se fosse um vídeo de perguntas e respostas. Eu fiz uma publicação na aba da comunidade, pedi para vocês mandarem comentários, vocês mandaram alguns, eu pesquei outros, e agora nós vamos discutir tudo isso juntos. Eu e você e eu, nós dois juntinhos, nessa cobertura esportiva. Caso você goste de Fórmula 1, não esqueça de me seguir, eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 aqui todos os dias, e vamos ao primeiro comentário do dia. E aviso, clica no like porque o like ajuda na divulgação e inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus. O Rajah corre risco de ser promovido? Olha, depois do pódio, ou melhor, até mesmo antes do pódio, a gente já falava para o Rajah não atender telefone, para ele não dar bola para a Red Bull, para ele evitar falar com a Red Bull, porque ele tá feliz na Racing Bulls, tá correndo muito bem, tá sendo o melhor estreante da temporada, e agora com o pódio vai ser difícil tirar esse título dele, alguém vai ter que marcar 2 ou 3 pódios, ele já tem a mesma quantidade de pódios que o Antonelli, e o Antonelli tem um carro muito superior ao carro do Rajah, e a gente sabe muito bem como está a situação da Red Bull. Os caras não conseguem acertar um piloto para ser segundo, tem o Yuki Tsunoda que até pontuou nesse GP, mas ainda está irregular com esse carro. A gente sabe muito bem que o problema não são os pilotos. O problema não era o Pérez, não era o Lawson, o Lawson mais ou menos, não era o Tsunoda, era o carro. O Verstappen reclamava, e o pessoal não dava bola porque era o Verstappen. E parece que o próximo na sucessão de ter sucesso na equipe B e subir para a equipe A para tentar fazer uma graça é o Rajah. Ponto. O Lawson já bateu e já voltou, o Tsunoda tá lá e tá arriscado sair, por que não o Rajah que tá fazendo um ótimo trabalho na Racing Bulls? A grande questão é, será que para ele é bom? Dizem por aí, eu não sei se eu li alguma notícia ou se eu sonhei, mas parece que o Rajah não tá lá muito assim, não é pretenso, mas afim de trocar a Racing Bulls pela Red Bull agora. Ele tem que se adaptar à categoria, se adaptar ao carro, se adaptar a um monte de coisa, e se ele for fazer isso na Red Bull, ele vai perder muito tempo. O Rajah não é o Max Verstappen da época de 2016, e até mesmo em 2016 o carro, funcionava para os dois pilotos. Agora não. Então, sim, ele corre esse risco de ser promovido, mas eu acho que ele talvez não vá ainda. Acho que ele vai precisar de mais uma temporadinha ali na Visa para tentar se estabelecer de vez na Fórmula 1 e depois ver o que dá. Porque se você vai colocar um iniciante na temporada seguinte, já no carro da Red Bull, nessa situação agora, não sei se vai ser muito saudável para ele, e ele sabe disso. Sabe? Embora no ano que vem já vai ter um novo regulamento, um novo carro, vai que as coisas melhoram para os dois pilotos, não importa quem seja, se for o Verstappen, o Tsunoda ou o Rajah, mas por enquanto, deixemos como está, né? Pelo menos pensando com a cabeça do Rajah. Cara, a imagem do Leclerc sentado depois do acidente retrata perfeitamente o desânimo dele. Sim. E ali não dá nem para dizer que a culpa foi da Ferrari ou dele, a culpa não foi de nenhum dos dois. O Leclerc estava saindo dos boxes e foi acertado pelo Kimi Antonelli. E aí o pessoal começa a falar mal da Ferrari, porque a Ferrari tinha acabado de parar ele naquele momento, o Kimi Antonelli vinha voando e tal, tudo bem. E aí logo depois do acidente ele larga o carro e fica sentado numa espécie de morrinho, enquanto tem um monte de fotógrafo, óbvio, tirando foto dele. E eu até tenho uma pequena teoria, que vocês vão acabar acreditando, que é a seguinte: o Leclerc ter ficado ali, entre aspas, exposto às fotos, acaba criando aquela imagem de que, rapaziada, ele não tem culpa de nada que está acontecendo na pista, na equipe e na temporada de todo mundo aqui. É como se o Leclerc se colocasse numa posição de que, eu estou no destaque aqui, eu estou fazendo o máximo que eu posso e ainda assim tudo dá errado. Ou é a estratégia que é errada, ou é o carro que não funciona, ou a equipe monta o motor errado,
ou vem alguém da Mercedes e o tira da corrida. Então, se uma imagem pudesse falar pelo Leclerc, assim, se uma imagem do Leclerc pudesse pedir socorro pela situação dele na Ferrari, de modo geral, seriam as fotos que fizeram dele. Até a Fórmula 1 publicou ótimas fotos, inclusive, mas o contexto é simplesmente triste para o nosso mano Charles, que, na minha opinião, está sendo muito mal aproveitado na Ferrari, bem como a maioria dos recursos que a Ferrari tem hoje em dia, porque ela tem muito dinheiro, tem uma rapaziada que trabalha, trabalha bem, mas não consegue fazer um carro vencedor. E o Leclerc está lá, continua fiel à Ferrari, tudo bem que ele não tem para onde ir, a não ser a Ferrari. Se o Leclerc sair da Ferrari, ele vai acabar descendo um degrau, porque a Mercedes não vai estar interessada nele, porque vai estar atrás do Verstappen. Talvez a Aston Martin, mas vai depender muito do Stroll querer sair ou do Alonso aposentar. Enfim, talvez ele tenha que ficar na Ferrari por mais tempo e digamos que as fotos que fizeram ontem vão acabar criando aquela coisa do ele não tem culpa de nada dessa vez, tá? Nem do acidente, nem da fase da Ferrari. Ele tá fazendo o máximo que pode, mas ainda assim não é o suficiente para ele, coitado, e para a equipe também. Como que o italiano bate numa Ferrari? Inaceitável um negócio desse. Falando agora sério, o Antonelli, infelizmente, acabou encontrando o Leclerc na pista e tal, e, bom, rodou o Leclerc acabou abandonando, e o cara é italiano. O cara corre na Mercedes, já tá errado. Na minha opinião, o Kimi Antonelli deveria estar na Ferrari. Mas colocar o italiano de 18 anos numa Ferrari, não sei se ia ser a coisa mais saudável do mundo. Colocaram o Berra na Arábia Saudita, beleza, show, mas foi uma corrida só. Se coloca um italiano de 18 anos numa temporada inteira nessa Ferrari atual, eu ficaria bem preocupado com ele. Agora, uma coisa triste que aconteceu foi que, pelo menos eu vi, é que o Kimi Antonelli, ou então a equipe do Kimi Antonelli, teve que privar os comentários das fotos que ele tinha publicado na sua rede social, porque estavam fazendo comentários, vamos dizer, com muitas aspas, assim, muito ácidos, né, pra dizer o mínimo, comentários maldosos, por causa da batida e tal. E, pô, rapaziada, eu vou repassar esse recado aqui pra vocês. Se você torce pra um piloto, se você torce pra uma equipe, se você torce pra um time de futebol, se você torce pra um time de vôlei, de basquete, que seja, se você vai em rede social, comentário público, até mesmo na DM de algum atleta, pra xingar a pessoa lá, você tá errado, você está errado, você tá sendo uma pessoa muito ignorante, você tá sendo uma pessoa muito mal educada, tá? Então, se você vai no comentário do Kimi Antonelli para xingar o cara porque ele conseguiu achar o Leclerc numa curva, você tá errado. Na verdade, você tá mais errado do que o Antonelli que bateu no Leclerc. Então, para você, nunca faça isso. Seja uma pessoa consciente, seja uma pessoa legal e não cometa besteira na rede social dos outros. Porque lembre-se, o Antonelli também é uma pessoa, 18 anos, foi colocado na Mercedes sem culpa. Ele sabe que ele tá lá muito cedo. Ele não tem culpa disso. Enfim, pressão, ele tem que mostrar rendimento, acaba se afobando, acertou o Verstappen uma vez, acertou o Leclerc agora. Acontece. Não precisa xingar o piloto, pelo menos não diretamente. Xinga na sua casa, vai no banheiro, grita lá, mas não comenta esse tipo de coisa em rede social de piloto ou de atleta, por favor. Porque o Hamilton tomou punição. Não bastava ter abandonado o GP da Holanda. O Hamilton tomou punição de 5 lugares no grid para o GP da Itália. Por quê? Vamos voltar ao início, antes mesmo da largada. 40 minutos antes, de acordo com a Sky Sports. O diretor de prova deixou bem claro que quando os pilotos forem fazer aquelas voltas de reconhecimento, que é quando você sai do box, dá uma volta na pista, depois vai para o grid de largada, então passa pelo box de novo, dá mais uma volta, vai para o grid de largada. No último setor, na última curva, antes da entrada dos boxes, aquela curvona, existiam bandeiras duplas amarelas. Bandeiras amarelas duplas. E a partir daquele momento, os pilotos tinham que reduzir significativamente a sua velocidade. Todos os pilotos fizeram isso, incluindo o Hamilton. Só que após compararem a velocidade de todo mundo durante os treinos e durante aquele momento, naquele setor, perceberam que o Hamilton só desacelerou 20 km por hora. E eles consideraram assim que não foi uma desaceleração significativa e ele acabou infringindo a recomendação e a regra de bandeiras duplas amarelas. Ou seja, por causa disso, por ter desrespeitado uma regra de segurança naquele momento, 20 km por hora, ok. Mas enfim, determinado isso,
todo mundo já sabia que isso poderia ter acontecido e acabou acontecendo. Eles analisaram tudo e deram 5 lugares no grid do Hamilton, ou melhor, ao Hamilton, por causa do que aconteceu. Então não foi por algo de corrida, não foi por erro da Ferrari, foi porque, digamos que o Hamilton estava rápido demais. Então para você que está falando que a Ferrari é um carro lento, que a Ferrari é um carro devagar, saiba que a Ferrari tomou a punição, ou melhor, o Hamilton tomou a punição porque ele estava rápido demais, quando deveria estar devagar. Ou seja, quando a Ferrari tem que ser rápida, ela é devagar, quando a Ferrari tem que ser devagar, ela é rápida. Tá aí, né? Escuderia Ferrari para você. Então, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Quero saber tudo o que você pensa, quero saber suas opiniões. Eu acho que eu esqueci de falar do Stroll, né? O Stroll... Gente, o Stroll é isso aí, gente. Tem até um papo rolando aí que o Stroll pediu para sair da Fórmula 1 2 vezes e o pai não quis e tal. Acho que merece um vídeo à parte. Acho que não precisa vir para cá para esse vídeo ainda. Mas eu tô esperando só ter um pouquinho de confirmação se isso é realmente verdade ou não. Óbvio que ninguém vai confirmar, mas tô só esperando assim, sair algumas notícias a mais para ter um pouco mais de embasamento, para saber o que falar, para não falar besteira com vocês. Mas, né, foi até o Reginaldo Leme que falou isso, então, pô, se o Reginaldo Leme falou, eu acredito. Eu acredito. Mas bem, senhores, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Minha dicção já foi embora. Se gostou, clica no like, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1. Até o próximo.